Ele foi um dos maiores papas de todos os tempos, doutor da Igreja, também conhecido como um dos mais influentes padres latinos. Venha comigo neste vídeo e vamos conhecer a incrível história de São Gregório I, ou São Gregório Magno, como é comumente conhecido. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. São Gregório nasceu na cidade eterna de Roma em torno do ano 540 da era cristã, depois de a cidade ter sido quase totalmente devastada pelas constantes invasões e saques promovidos ora pelos visigodos, ora pelos ostrogodos ou pelos lombardos, sem contar que, não muito tempo antes de o santo ter vindo ao mundo, a cidade padeceu ainda uma série de catástrofes, incêndios, terremotos, enchentes e pestes. Os fiéis romanos encontravam-se quase sem nenhuma esperança. Diziam, parecia ter chegado o fim do mundo, e os que ainda resistiam acorriam às igrejas desesperados. Os invasores, pagãos sanguinários, tinham destruído tudo, matado grande número de cristãos e arruinado o outrora poderoso Império Romano. A Igreja de Cristo, no entanto, ainda que enfraquecida e saqueada, vendo suas relíquias correrem de mão em mão entre os infiéis, não foi vencida e resistiu como pôde às investidas dos povos bárbaros. Em meio à desgraça, depois do falecimento do Papa Peládio II, uma luz brilhou do mais alto fundo do túnel. Era Gregório, um simples monge beneditino de origem nobre e muito católica, tanto que seus pais, Gordiano e Silvia, assim como duas de suas tias, Tarsila e Emeliana, viveram em tão distinta santidade que também foram elevadas às honras dos altares. Gregório não se destacava entre os possíveis sucessores do Papa Peládio II apenas por sua nobreza ou por sua piedade exemplar. Ele era também um exímio jurista e, quando tinha em torno dos 30 anos de idade, havia sido prefeito de Roma, tempo em que a cidade viu reinar certa paz e equilíbrio, quando ele conquistou a estima de todo o povo por sua incansável tentativa de reerguer da lama a dignidade e a glória da antiga capital do Império. Deus, contudo, o havia feito compreender que nada, nenhum esforço humano, mas somente a fé, poderia fazer ressurgir das cinzas e dos escombros a cidade eterna. Dela, o santo diria alguns anos mais tarde: por todos os lados vemos luto e escutamos gemidos. As vilas foram destruídas, os castelos demolidos, os campos tornaram-se desertos, a terra está desolada e já não há quem a cultive. Poucos habitantes ainda ocupam as cidades. Estamos contemplando a que extremo foi reduzida Roma, a mesma que outrora parecia ser a senhora do mundo, muitas vezes quebrantada por dores imensas, pela desolação de seus cidadãos, pelos ataques de seus inimigos e as ruínas frequentes. Nela desapareceu todo o esplendor das glórias terrenas. Desprezemos com toda a alma este mundo quase extinto e imitemos a conduta dos santos. Assim, ele se uniu a diversos outros jovens que desejavam abandonar o mundo e consagrar-se a Deus por meio de uma vida de silêncio e de oração, que transformou o antigo palácio de sua família no mosteiro que adotou a regra da Ordem de São Bento. Ali ele viveu por um tempo, entregue aos estudos e à meditação, até que o Papa Bento I o ordenou diácono e fez dele administrador de parte do clero romano. Depois ainda, o novo Papa, Peládio II, fez dele seu embaixador em Constantinopla.
hoje Istambul, na Turquia, onde devia conquistar a simpatia do imperador bizantino na guerra e na expulsão dos invasores de Roma. Por 6 anos, Gregório viveu naquela cidade, tendo alcançado também, em meio àquele povo, estima e admiração, apesar de na corte ter conquistado a inimizade de alguns monofisistas e nestorianos, duas correntes muito fortes em Constantinopla. A primeira negava a união em Cristo e suas duas naturezas, a divina e a humana, alegando que nele havia apenas a divina. A segunda afirmava as duas naturezas de Jesus, porém em completa desunião, pondo em xeque o título de Theotokos, ou seja, Mãe de Deus, que foi aplicado a Maria, pois em seu entendimento a Virgem Santíssima de Nazaré deveria ser considerada somente Christotokos, Mãe de Cristo, tendo em vista a dissonância absoluta entre a humanidade e a divindade do Messias. Enfim, além dos debates teológicos que Gregório teve que combater em Constantinopla, ele também estava tocando nas feridas dos poderosos, divididos em seus interesses políticos. Tendo regressado a Roma no ano 585, Gregório desejou se retirar do mundo para sempre em seu mosteiro. Entretanto, o Papa, não querendo desperdiçar no claustro aquela distinta habilidade diplomática em tempos tão perigosos para a fé, fez dele seu conselheiro. O santo monge aceitou o encargo, mas apesar das muitas atividades pastorais e diplomáticas que passou a exercer, a fim de que jamais se esquecesse de que era um simples religioso, manteve sempre junto de si alguns de seus irmãos beneditinos, mesmo enquanto viveu em Constantinopla, cumprindo com eles e regularmente os compromissos que havia jurado a Deus no dia de sua consagração. Assim, pois, se por amor à Igreja e por obediência ao Santo Pontífice, Gregório não poderia viver silencioso atrás dos muros de seu mosteiro, como queria, viveu a vida conventual, mesmo estando no mundo. Aconteceu que, no dia 7 de fevereiro do ano 590, vitimado pela epidemia de peste, faleceu o Papa Peládio II e, como já falei há pouco, Gregório foi escolhido por unanimidade do povo e do clero romano para o suceder. Constrangido pela dignidade e pela responsabilidade do encargo, Gregório fugiu de Roma e se escondeu no ermo das montanhas, pois há anos havia jurado a si mesmo que, em primeira pessoa, jamais voltaria a se envolver em questões que envolvem o cenário político, apenas se assim a Igreja dele necessitasse em nome de outros. Algum tempo se passou e a sede de São Pedro permaneceu vacante, pois, a menos que Gregório fosse encontrado sem vida, os romanos se negaram a escolher outro como Papa. Ele, todavia, acabou sendo encontrado nas montanhas e foi persuadido a regressar à Cidade Eterna e aceitar a aclamação do povo e do clero. A todo momento lamentando sua nomeação, ele se prontificou a fazer de tudo o que estivesse a seu alcance, sem se cansar, para salvaguardar a Igreja em meio ao destruído Império Romano, evento que também inaugurou em Roma uma fase de espantosa decadência moral que relaxou até mesmo os membros do clero. Por ocasião de sua coroação como 64º sucessor de São Pedro, no dia 3 de setembro do ano 590, Gregório disse: "Estou disposto a morrer antes de ser causa de ruína para a Igreja de Pedro. Acostumei-me a sofrer com paciência, mas, uma vez decidido, lanço-me com ânimo resoluto em direção a todos os perigos." Assim, portanto, pronto a entregar a própria vida aos adversários da fé, Gregório empreendeu em seu pontificado todas as iniciativas possíveis para alcançar a conversão dos pagãos e a ascensão
da Santa Igreja. Proclamou e dirigiu diversos sínodos, escreveu incontáveis cartas aos reis e imperadores inimigos. Cerca de 848 delas chegaram até nós. Deixou diversas obras catequéticas, pastorais e exegéticas, além de um bom número de homilias. Reorganizou o clero da Gália, região da atual França, que se encontrava relaxado por influência das práticas pagãs dos bárbaros. Encaminhou missionários à Grã-Bretanha, para onde, inclusive, enviou Agostinho, que se tornaria bispo da Cantuária e santo. Unificou o território da Igreja, constituindo o patrimônio de São Pedro, que seria a base dos futuros estados pontifícios. Fez pessoalmente alianças que favoreciam a paz entre os povos e fez-se ponte para que outras alianças, inclusive matrimoniais, fossem celebradas entre as nações hostis, e etc. Além das ações missionárias e diplomáticas, Gregório também convenceu os ricos a partilhar parte de seus bens e a socorrer a fome dos miseráveis e dos refugiados, muitos dos quais eram convidados de honra para cear com ele no Palácio Apostólico. Naqueles tempos de grande carestia, diziam até que o Santo Pontífice não jantava antes de estar certo de que cada pobre de Roma havia sido alimentado, e, numa ocasião em que um faminto morreu enquanto esperava por atendimento, ficou deprimido por muitos dias, culpando-se como assassino, entre aspas, já que a morte daquele homem representava o fracasso de seus esforços. De sua própria parte, a fim de promover uma verdadeira reforma agrária, Gregório doou muitos territórios que pertenciam à sua família na região da Sicília, ilha do sul da Itália, onde mandou que inúmeros refugiados e pobres fossem assentados e devidamente atendidos em suas necessidades. Tendo em vista o bem comum, também coordenou as obras para que os antigos aquedutos romanos fossem reativados e se envolveu em muitas outras obras. Muito próximo do povo, ele dizia aos clérigos romanos: o verdadeiro pastor das almas é puro em seu pensamento, sabe aproximar-se de todos com verdadeira caridade, eleva-se acima de todos pela contemplação de Deus. Tendo em vista que Constantinopla se encontrava do outro lado do mundo, e uma vez que os imperadores trataram com arrogância e desdém as súplicas de Roma por auxílio e proteção, os populares e os nobres foram enxergando no pontificado uma excelente forma de governo, e não apenas no tocante às questões religiosas, como também em tudo o que importava à cidade. Por conseguinte, todo o poder sobre Roma e sobre seus territórios foram sendo depositados sobre a coroa pontifícia de Gregório, que, contrariando a prepotência que poderia tomar conta de seu ser, apenas lamentava não poder abandonar tudo e voltar ao silêncio de sua cela monacal, onde, naquele silêncio do coração, enquanto permanecemos vigilantes no interior através da contemplação, estamos como que dormindo para tudo o que está no exterior. Enquanto seu pontificado foi se firmando cada vez mais como um dos mais poderosos de toda a história da cristandade, o Papa Gregório não desejou para si outro título que não fosse o de Servus Servorum Dei, que quer dizer servo dos servos de Deus, lembrando sempre que a dignidade do cargo que ocupava não pertencia a si próprio, mas a Cristo, a quem servia como escravo, ao servir às necessidades da Igreja e dos menos favorecidos. Quanto a isto e a outros pormenores que envolviam a vida moral dos padres e dos bispos de seu tempo, Gregório registrou numa de suas homilias: ouçamos o que diz o Senhor aos pregadores enviados. A messe é grande, mas poucos os operários. Rogai, portanto, ao Senhor da messe
que envie operários ao seu campo. Não podemos deixar de dizer isto com imensa tristeza, porque, embora haja quem escute as boas palavras, falta quem as diga. Eis que o mundo está cheio de sacerdotes. Todavia, na messe de Deus é muito raro encontrar um operário. Recebemos, é certo, o ofício sacerdotal, mas não o pomos em prática. Para não pensardes, talvez, que vos faz injúria aquilo que vou dizer, ponho-me também sob a mesma acusação. Vimos a nos envolver em negócios externos. Um cargo nos foi dado pela consagração e, na prática, damos prova de outro. Abandonamos o ministério da pregação e, reconheço-o para pesar nosso, chamo-nos de bispo, a nós que temos a honra do nome, não o mérito. Quando, porém, conseguiremos corrigir a vida de outrem, se descuramos a nossa, preocupados com questões terrenas, tornamo-nos tanto mais insensíveis interiormente, quanto mais parecemos aplicados às coisas exteriores. No que se refere à liturgia da Santa Igreja, Gregório I desempenhou um importantíssimo papel como um reformador, haja vista que os ritos litúrgicos estavam repletos de influências pagãs e de tradições desnecessárias à compreensão dos mistérios celebrados. Dentre suas iniciativas, ele escreveu diversos sacramentários e ainda instituiu aquele que conhecemos hoje como canto gregoriano. Foi ele que também alterou a posição de algumas partes da missa, como no caso da oração do Pai Nosso, que passou a ser recitado antes da fração do pão, logo após a oração eucarística, como fazemos até hoje. No campo da teologia, dos escritos de São Gregório, chegaram até nós algumas de suas principais obras, como Diálogos, Liber Regula Pastoralis, ou seja, o livro de regras pastorais, e Moralia in Lobi, que é o comentário sobre Jó, por meio do qual ele argumenta: os santos varões envolvidos na luta das adversidades, ao mesmo tempo que golpeiam a uns, a outros sustentam pela persuasão. Àqueles opõem o escudo da paciência, a estes atiram as setas da doutrina, e, em ambos os modos de combater, impõe-se pela maravilhosa arte da virtude. Dentro compõem com sabedoria as coisas desregradas e fora desprezam com fortaleza as adversas. Ensinando, corrigem a uns, a outros tolerando, barram o caminho, pois pela paciência suportam os inimigos que atacam, mas por compaixão reconduzem à salvação os irmãos mais fracos. Resistem àqueles para que não desencaminhem os outros. A estes oferecem a sua solicitude para que não desviem totalmente do caminho reto. Os justos têm isto de próprio: na dor de suas atribuições, não abandonam o interesse pelo bem do outro e, sofrendo, estão atentos a ensinar o necessário aos outros e sofrem como grandes médicos doentes. Neste seu texto, Gregório não se referia a si próprio, mesmo porque, enquanto viveu, julgou-se indigno da tiara pontifícia, sabedor de seus próprios pecados, equívocos e limitações. No entanto, tudo quanto ele dirige de elogioso aos santos e justos varões das Escrituras, podemos também aplicar a ele, pois, a despeito de ninguém jamais tê-lo visto se queixar disto, ele padecia no corpo dores horríveis, decorrentes tanto da gastrite crônica quanto de gota, doença inflamatória que agride especialmente as articulações.
Mesmo assim, ele nunca descansava e, mesmo quando se retirava no silêncio de seus aposentos, passava grande parte do tempo rezando ou escrevendo suas famosas cartas, por meio das quais protestava aos poderosos do mundo em favor dos necessitados. No decurso de sua vida, as doenças de Gregório foram se agravando sempre mais. Evidentemente, tendo em vista que naquele tempo não havia cura médica para seus males, apenas tratamentos paliativos. Muitas vezes ele foi impedido pela gota de permanecer de pé e muitas outras vezes se viu obrigado a entregar suas homilias para que outros lessem durante as celebrações, pois nem para falar alto tinha forças. Seu aspecto físico foi também se deteriorando com o tempo, mas não como ocorre naturalmente à medida que envelhecemos. No seu caso, as doenças o transformaram numa caveira viva, reduzido a pele e ossos. Tendo vivido até o dia 12 de março do ano 604, depois de governar a Igreja e a cidade de Roma por quase 14 anos, Gregório I, ou Gregório Magno, como é tradicionalmente chamado, foi aclamado como santo imediatamente após seu falecimento. Sua festa litúrgica foi celebrada por toda a Igreja Latina por muitos séculos, no dia 12 de março, dia de seu trânsito divino. Porém, com a reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II, sua memória foi transferida para o dia 3 de setembro, dia de sua investidura como bispo de Roma, pois, como geralmente em março a igreja celebra a Santa Quaresma, a festa em honra dele acabava sendo abafada. Gregório Magno foi proclamado doutor da igreja pelo Papa Bonifácio VIII no ano de 1295, na mesma ocasião em que também foram proclamados os tais Santo Ambrósio de Milão, São Jerônimo de Estridon e Santo Agostinho de Hipona, formando assim o grupo dos 4 padres latinos. Em tempos recentes, por ocasião da audiência geral do dia 28 de maio de 2008, o Papa Bento XVI declarou, dentre muitas outras coisas, o seguinte: apesar das condições dificílimas nas quais teve que desempenhar a sua obra, Gregório conseguiu conquistar, graças à santidade de sua vida e à sua rica humanidade, a confiança dos fiéis, obtendo para o seu tempo e para o futuro resultados verdadeiramente grandiosos. Era um homem imerso em Deus. O desejo de Deus estava sempre vivo no fundo de sua alma, e precisamente por isso ele vivia sempre muito próximo das pessoas, das necessidades do povo de seu tempo. Numa época desastrosa, aliás, desesperadora, soube criar paz e dar esperança. Este homem de Deus mostra-nos onde estão as verdadeiras nascentes da paz, de onde vem a verdadeira esperança e torna-se assim um guia também para nós hoje. Assim, pois, convencidos de que Gregório nos antecede tanto no tempo quanto na graça celestial, suplicamos dele sua poderosa intercessão e junto de Cristo, rogamos particularmente para que ele olhe por sobre estes nossos tempos, época confusa e que não mais reconhece os valores éticos e morais, que não mais ouve a voz da verdade e que nem a reconhece como tal, tendo em vista que as opiniões pessoais se converteram em seu maior valor. Por isso, oremos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo de vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom,
Agora eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família. E até o próximo vídeo. São Gregório Magno, rogai por nós.